O Diogo, primeiramente, é uma pessoa muito comunicativa, muito leve, muito despojada, muito brincalhona, mas que também tem muita seriedade naquele compromisso que assume, né? Então, eu tenho, acho que até antes de falar um pouco desse lado mais profissional, eu tenho na minha jornada, assim, uma bagagem bem vasta de compromissos que eu abracei durante a minha vida, assim, muito por satisfação pessoal, né? Eu já tive banda, já participei de campeonato de skate, fui jogador semiprofissional, então eu tive de tudo assim um pouco nessa jornada, sabe? Então o Diogo ele é uma apanhada de coisas assim que sempre tornaram ele uma pessoa um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo muito comprometido com aquilo que ele se desafiava a fazer. Bom, quando eu ingresso no grupo, eu ingresso como local web, né? Iniciei a jornada como gestor do time de suporte técnico. Então, muito no cotidiano manter o nível de serviço, né, assegurar que aqueles clientes que não estavam buscando por contato ele tenham seus problemas devidamente resolvidos, mas aí me aparece a oportunidade de assumir essa área de qualidade e aí eu acho que o jogo muda de nível, né, porque a gente para de falar só sobre resolver um ticket, por exemplo, ou sobre resolver uma demanda de uma forma isolada e passar a olhar de uma forma um pouco mais clínica para o todo, né? E a gente começa até a expandir um pouco mais essa jornada quando vem o desafio da gente pegar empresas tão relevantes e de tanta potência para o mercado como é o caso da King e da Octadesk, né? Então ali eu acho que foi uma boa viradinha de chave de que a coisa ficou séria. Bom, o desafio, acredito que ele esteja bem centrado assim nessa expansão, né, do ecossistema. Quando a gente estava lidando ali exclusivamente com o local web, por exemplo, era um cenário muito controlado, vamos dizer assim, né? Era uma coisa que a gente já vivenciava, a gente já estava inteirado dos fluxos, a mentalidade como grupo já caminhava na mesma direção, mas quando a gente começa a adentrar em mais marcas do ecossistema, né, e a gente passa a ter esse novo desafio, acho que ali o jogo ele sobe um pouquinho de nível, né? Porque a gente precisa olhar com um outro olhar, né? O perfil do cliente não é o mesmo, o perfil dos produtos também não são os mesmos, então essa é a parte talvez mais desafiadora e chegar, né, no resultado final que a gente conseguiu alcançar, principalmente nesse ano de 2025, né, onde a gente consegue ali indicações a premiações e tudo mais, acho que é algo que consolida bastante, assim, com esse desafio ele foi valioso. Acho que a liderança não é algo, né, que a gente vire a chave da noite pro dia, né, a gente decida, agora eu vou ser líder, virei um líder. Acho que isso vai um pouquinho mais além quando a gente começa a entender que a jornada ela é menos sobre o que as coisas agregam pra gente como indivíduos e como elas podem agregar mais ao todo. Então, desde essa minha trajetória profissional, eu sempre operei muito mais trabalhar pelas pessoas, pelo grupo, do que pelos meus próprios interesses. E eu acho que a liderança já estava lá, adormecida de alguma forma, mas bem latente também ao mesmo tempo. E quando eu entendi que eu tinha mais poder, vamos dizer assim, né, no que diz respeito a vidas que eu podia tocar, seja dos nossos colaboradores, seja do nosso cliente externo, eu só abracei o desafio. Para mim foi uma parte muito natural da jornada, assim, abraçar esse mundo, e cada dia eu acho que é muito gratificante, sabe? Assim, lidar com pessoas é algo muito valioso. Assim. Olha, eu vou trazer um pouco mais para trás, assim, tá? O Diogo, adolescente, como eu falei, ele tinha banda, ele andava de skate, ele jogava bola, e eu nunca fui o cara que, como se dizer assim, que as pessoas apontavam a direção e eu ia. Para mim era muito mais natural eu apontar a direção e construir valor com aqueles que também conseguiam ter alguma ótica para chegar em algum lugar. Então, assim, esse senso de grupo, de pertencimento, mas também de quem tem uma visão um pouco mais holística, de que tenta contribuir e aceita, acho que tudo isso daí agrega demais no meu cotidiano, sabe? Mas eu falo que os resultados eles não se constroem por pessoas como indivíduos, né? Eles se constroem por grupos, por um consenso de uma ideia que é comprada, por uma estratégia que se é abraçada de uma forma coletiva. Então acho que esses conceitos do Diogo, adolescente, que tinha uma banda e subia num palco ali lotado de pessoas, e construía muito valor como grupo, assim, eles permearam ao longo da minha jornada e até amadureceram, fortaleceram, né? Hoje eu sou uma pessoa mais madura do que eu era nessa época. Olha, eu acho que
quase todo momento existe algum episódio marcante, assim, a partir desse momento que a gente começa a ter mais unidades, né, do nosso ecossistema fazendo parte, e poder conhecer novos colaboradores, poder contribuir no desenvolvimento deles, poder superar expectativas ali dentro do nosso compromisso mesmo. Acho que todos esses momentos eles são marcantes. Mas se fosse para acertar um momento, assim, de falar assim, não, fala um, não me dá múltiplas escolhas. Acho que a premiação do ano passado, né, do prêmio do Reclame Aqui, porque foi um ano bem complexo, assim, em nível de demanda, em nível de engajamento do time, e a gente conseguiu ali a vitória, né, o tetracampeonato. Mas eu também diria que talvez momentos melhores eles estão por vir, né? Esse ano a gente tem ali mais indicações, a gente conseguiu colocar mais empresas do ecossistema, a gente também conseguiu cruzar um pouco mais e contribuir para as outras marcas do grupo, né, com conhecimento, com boas práticas, com ferramental que a gente utiliza, que ajuda bastante nessa jornada. Então, assim, já houveram momentos marcantes, mas eu acho que ainda tem muita coisa boa por vir. Olha, eu acho que os desafios, eles são cotidianos e eles são de extremo valor, assim, sabe? Como área de qualidade, é muito mais do que só resolver um problema ou absorver um feedback do consumidor. Tem um trabalho um pouco maior de transmitir para o grupo, né, a relevância que aquela dor que nos é trazida ali, ela pode agregar, seja para a jornada de outros clientes, seja como uma forma de sanar um problema crônico que a gente tem. Então, acho que, assim, como área de qualidade, esse desafio ele é contínuo. Ele não tem um step, ele não tem né, vamos até aqui, chegamos e está ótimo. Não, a melhoria contínua que a gente procura trabalhar todo dia me coloca quase que no estágio de desafio contínuo, não tem ponto de parada. Olha, eu daria 2 conselhos, assim, eu acho que me pautando um pouco sobre a minha vivência, né, o primeiro conselho que eu colocaria assim na mesa é de que a pessoa ela precisa ser ela mesma, né? Eu já vi muitas pessoas na sua jornada terem medo, terem receio sobre a forma que são, como se colocam ao mundo, às vezes como se veste, e eu sou isso, sou um apanhado das histórias que eu vivi. Então, para mim, esse é um conselho muito importante, assim, do profissional, ele buscar ser quem ele é, né? E aqui a gente tem um espaço maravilhoso, assim, no sentido do quão saudável é essa aceitação, sabe? Então esse seria meu primeiro conselho. E um segundo conselho o profissional que tem ali como um alvo, como um objetivo, o crescimento dele, né? Ele não pode aceitar um status quo, sabe? Aceitar que, cara, as coisas são como elas são e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Precisa se movimentar, precisa gastar sola, né? Ou gastar clique, que é um pouco do nosso contexto aqui no mundo de tecnologia, mas a pessoa ela precisa estar em constante movimento, ela precisa buscar informação, ela precisa se envolver em discussões que às vezes podem não parecerem ser relevantes para ela, sabe? Vai pegar um cafezinho, já para ali, faz uma resenha com outra área, entende um pouco da jornada. O networking, nesse sentido prático, ele é muito relevante para você também entender como você cruza a sua necessidade, o seu ponto de jornada com as demais áreas, né? Porque no final do dia todo mundo vai trabalhar pelo mesmo objetivo. Então, acho que essas 2 dicas, assim, são de uma boa relevância. A gente está entrando cada vez mais nesse cenário de um ecossistema, né? Então, a gente tem um nicho de diversidade de conhecimentos técnicos, de vivências, de bagagens, e às vezes até de estrutura mesmo, que são totalmente diferentes. Então, assim, poder trocar, né, conhecimento com outras pessoas é muito valioso aqui. Você comentou bem, às vezes uma coisa que você faz ou que você precisava aprender, outra pessoa tem um maior entendimento. A gente teve recentemente o evento do Melhor de Nós, né? Eu fui um dos capitães ali de um dos valores e assim, foi maravilhoso porque a outra capitã que estava comigo no time, a gente teve muita troca sobre comunicação, de poxa, como vamos fazer, como a gente vai alinhar e tal. Eu apresentei para ela algumas ferramentas, algumas automações que ela não conhecia. Ela falou, cara, isso aqui é valioso, para mim no meu dia vai ser magnífico. Eu falei, poxa, bacana, vai lá, usa isso aqui. E em contrapartida ela falou assim, mas e se a gente fizesse tal link em tal ferramenta? Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar. Aí eu trouxe isso daí para mim hoje no dia, alguma coisa que eu faria em 10 minutos, hoje eu faço em 5. Às vezes eu nem faço, porque já está automatizado, então não preciso nem botar parâmetro. Então essa troca ela é sempre rica nesse sentido também. Olha, eu achei maravilhoso
Eu até brinquei depois ali com o Igor, com o Glauco, com o Chamas, de que para mim assim, a empresa entrou no meu modelo de trabalho, para ser honesto, porque é muito do que eu vejo, assim, sabe? Eu tenho muito esse prazer de trabalhar com o coletivo. Para mim, ter o foco no cliente é algo extremamente importante. A gente não vai fazer nada por ego, a gente não vai fazer porque eu acho que é melhor, a gente vai fazer porque tem que ter um propósito final. E toda essa cadeia de valores que o Melhor de Nós colocou pra gente, eu dei match, assim. Então, para mim foi maravilhoso. Eu olho todos aqueles valores e eu me identifico demais, assim. Então, quando nos chamaram para apresentar o que seria feito, para convidar a gente a assumir ali como capitães, né, desses valores, eu quase levanto a mão e falo assim, gente, não tenho tempo, mas assim, me coloca como todos, sabe? Eu gostei de todos aqui, é muito injusto eu abraçar só um. Mas putz, foi muito legal, assim, eu fiquei bem satisfeito, estou muito feliz, inclusive, com esse contexto. Acho que para o ecossistema como um todo, a gente sempre vai estar gerando mais valor, né, mais construção, mais trocas, mas agora todo mundo falando a mesma língua, estando alinhados no mesmo propósito, a gente tende a ir muito mais rápido juntos.